Como orar em meio à crise. Sermão por Martin Lloyd-Jones. O caráter da verdadeira oração. Abacuque expressa em forma de oração a revelação que Deus lhe deu. Não obstante, esta oração é ao mesmo tempo uma maravilhosa peça de uma poesia intitulada Oração do Profeta Abacuque sobre Sidionote. Foi uma oração acompanhada de música, nem triste nem alegre, mas expressiva de uma profunda emoção. Não há dúvida de que o profeta foi movido nas mais profundas fibras de seu ser com emoções conflitivas, porém predominaram aquelas de triunfo e vitória. Todo o capítulo é um registro da oração do profeta. A oração é mais que uma simples petição e inclui louvor, agradecimento, reminiscência e adoração. A releitura da história, tal como faz o profeta, é, com frequência, uma parte essencial da oração. As grandes orações da Bíblia são aquelas que os homens fizeram relembrando a Deus o que ele fez no passado. Basearam suas petições sobre esses feitos, de maneira que todo este capítulo constitui uma grande oração. O segundo verso deste capítulo é um modelo de qual deve ser a atitude de um cristão em tempo de crise ou adversidade. Hoje, enfrentamos uma situação mundial que bem pode conduzir os crentes de mente espiritual a pensar neste livro de Abacuque. Nosso problema, novamente, é por que Deus não intervém? Por que Deus permite estas coisas? Por que é que os ímpios têm tanto êxito? Por que Deus não desce para avivar sua igreja? Diante destas situações, nossa atitude deve ser a mesma do profeta. Será que é realmente? Foi assim durante os dias negros de guerra? Há certos perigos sutis que sempre ameaçam o crente, da mesma maneira que o fizeram com o profeta Abacuque. O diabo, como um anjo de luz, procura tirar vantagem de qualquer perplexidade nossa e nos faz mirar ao que não corresponde e torcer desta maneira nossa atitude perante Deus. Aqui temos diante de nós a atitude que deve caracterizar o cristão em tempo de adversidade e de prova. Elementos essenciais na oração verdadeira. Humilhação. Em primeiro lugar, notamos como o profeta se humilhou, ou seja, sua atitude de humilhação. Ó Jeová, ouvi tua palavra e temi. Ó Jeová, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos, no decurso dos tempos, faze-a conhecida. Essa não é a atitude de alguém que alterca com Deus ou de quem o questiona acerca do que permitiu que ocorresse, como se pode apreciar nos primeiros capítulos. Nem sequer protesta por causa do que Deus lhe disse. Da perplexidade intelectual, progrediu-se a uma convicção espiritual. Tampouco apela a Deus para que inverta seu propósito de juízo. Menos ainda existe um pedido para que Deus detenha sua mão do juízo e perdoe a Israel. Sim, observamos no profeta um reconhecimento de que a decisão de Deus para com seu povo é perfeita, que Deus é absolutamente justo e que o castigo para Israel era bem merecido. Tudo isto reflete uma completa submissão à vontade de Deus. Não há nenhum esforço em defender Israel ou a si mesmo, mas uma franca confissão de pecado e um reconhecimento da justiça, santidade e retidão de Deus. Como Daniel disse, a nós a confusão de rosto. Não resta um só vestígio de justiça própria, a não ser um completo reconhecimento de pecado e total submissão ao juízo de Deus que se aproxima sobre a nação. Como Abacuque chegou a esta posição? Aparentemente, ocorreu quando deixou de pensar em sua própria nação, ou nos caldeus, e contemplou somente a santidade e a justiça de Deus contra o fundo escuro do pecado no mundo. Nossos problemas com frequência se podem rastrear em nossa insistência em olhar para o problema imediatamente segundo nossa própria ótica, em vez de observá-los à luz de Deus. Enquanto Abacuque estava observando Israel e os caldeus, ele estava perturbado. Agora ele os deixou de lado e seus olhos se fixaram em Deus. Ele se voltou à esfera espiritual da verdade, da santidade de Deus,
do pecado no homem e no mundo, de maneira que ele pôde ver os eventos em uma perspectiva completamente nova. Agora ele se ocupa com a glória de Deus e não com outra coisa. Teve que esquecer que os caldeus eram piores pecadores que os judeus. Os caldeus que Deus os usaria apesar de expor um problema tão complexo. Essa atitude o fez esquecer o pecado de sua própria nação. Por isso se concentrou nos pecados de outros, os quais aparentavam ser mais graves. Enquanto permanecia nesta atitude, ficou em perplexidade, descontente em sua mente e coração. Contudo, o profeta foi completamente dissuadido desse estado para ver a maravilhosa visão de Deus em seu santo templo, a humanidade pecaminosa e todo o universo debaixo dele. Ao ver os feitos desta maneira, a distinção entre israelitas e caldeus se tornou em algo sem importância. Já não era possível ser exaltado, seja como nação, seja como indivíduo. Quando as circunstâncias são observadas de um ponto de vista espiritual, só pode haver um reconhecimento de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, conforme Romanos 3:23 e 1 João 5:17. A santidade de Deus e o pecado do homem são as únicas coisas que contam. Aqui está a chave da situação atual. Vemos nossa necessidade de humilharmos. Vemos esta necessidade como membros da igreja. Vemo-las como cidadãos de nossa nação. Nos deparamos com uma situação mundial sem saber o que ocorrerá. Haverá outra guerra? Se nossa atitude ainda for, por que Deus permite isto? Que fizemos para merecer tudo isto? Ficará evidente que ainda não temos aprendido a lição que Abacuque aprendeu. Não temos nos humilhado o suficiente. Temos nos esquecido de que as grandes guerras mundiais foram consequência inevitável da impiedade dos últimos 100 anos, e tudo por causa da arrogância e o orgulho do homem. A Igreja tem reconhecido que sua condição atual e muito de seu sofrimento se deve ao castigo de Deus por causa da infidelidade e apostasia em que a mesma Igreja tem caído. Por muito tempo, a própria Igreja tem negado o sobrenatural e milagroso, tem posto em dúvida a deidade de Deus e exaltado a filosofia acima da revelação. Tem a Igreja direito de protestar se agora estiver passando por tempos difíceis? Ela tem se humilhado em pó e cinza, tem reconhecido e confessado seu pecado. Acaso o mundo tem direito de protestar? Apesar dos juízos de Deus sobre nós, tem havido humilhação? Existe um espírito de arrependimento? Se existe, onde está? Não é bíblico nem tampouco espiritual olhar somente ao que é evidentemente ímpio. Cristãos e também seus líderes tendem a dar a impressão de que o único problema é a pós-modernidade. Tem caído no erro onde Abacuque esteve preso por um tempo. Com frequência ouvimos dizer: a igreja cristã não é perfeita, mas a cultura pós-moderna é pior. Ou a igreja não é tudo o que deveria ser, mas olhem esta ou aquela posição. Portanto, não vemos a verdadeira necessidade da humilhação. Muitos só veem um problema: os caldeus ou a cultura pós-moderna. E enquanto permanecem vendo esse problema, não sentem nenhuma necessidade de se humilhar. A lição que o profeta Abacuque aprendeu foi que o problema não tinha a ver com o nacionalismo ou o antagonismo entre as nações. Se tratava da santidade de Deus e o pecado. Não nos resta mais nada a não ser nos humilharmos diante de Deus. Nada poderia ser tão desastroso ou tão antibíblico como a igreja considerando que seu primeiro dever é combater o comunismo e menos ainda ela sendo conduzida a tal campanha pela igreja romana. Não existe tal coisa como a união da igreja e o Estado. Estes problemas não devem ser considerados politicamente, mas espiritualmente. Nossa principal preocupação deve estar na santidade de Deus e o pecado do homem, seja na igreja, no Estado ou no mundo. Apesar de tudo que se possa dizer daquilo que se opõe a Cristo, a primeira coisa que devemos perguntar é: e quanto a mim mesmo? O fato de haver outros piores que eu significa que estou bem?
Daniel e Abacuque não viram assim. Todos nós, como Abacuque, devemos confessar a Deus: temos pecado contra ti, e não temos direito algum de rogar em tua presença que mitigues a sentença. É necessário que tenhamos com urgência tal auto-humilhação. Adoração. Existe um segundo elemento na oração, e é a adoração. Ó Jeová, ouvi a tua palavra e temi. Temor não significa neste caso que Abacuque sentiu temor pelas situações que haveriam de vir, segundo a revelação que Deus lhe deu. Não se tratava do temor pelo sofrimento que haveria de vir. A expressão antes sugere estar tomado pelo assombro na presença de um Deus tão grande, a de uma profunda adoração e respeito por Deus e seus caminhos. Deus lhe havia falado sobre seu plano histórico. Por isso o profeta, meditando sobre o fato de que Deus está em seu santo templo e todo mundo a seus pés, ficou maravilhado e assombrado. Quando reconheceu a santidade e o poder de Deus, disse: temi. A atitude de temor reverente, sobre a qual é dita em Hebreus 5 e 7, é uma atitude que não vemos entre cristãos nem sequer entre os evangélicos. Existe um excesso de leviana familiaridade com Deus Altíssimo. Graças a Ele, podemos entrar em sua presença confiantemente por meio do sangue de Jesus Cristo. Contudo, isto jamais deveria reduzir nossa reverência e temor piedoso. O antigo povo de Deus, em particular os mais espirituais, viviam tão conscientes da santidade e grandeza de Deus que ainda tremiam ao invocar seu nome. A santidade e o poder de Deus lhes faziam tremer e eles ficavam praticamente estupefatos. Devemos nos aproximar do Senhor agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, versículos 28 e 29. Isto é essencial para um bom entendimento dos tempos em que vivemos. Devemos aprender a ver Deus em seu santo templo, acima do fluxo da história e das cenas transitórias do tempo. Na presença do Senhor, o mais sobressalente é a natureza santa de Deus e nosso próprio pecado. Humilhamo-nos e com reverência o adoramos. Petição. Finalmente chegamos ao aspecto da petição. O apóstolo Paulo disse: por nada estais ansiosos, mas sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica. A verdadeira oração sempre inclui estes três elementos: humilhação, adoração e petição. Qual é a petição no caso de Abacuque? Não é libertação ou alívio, nem tampouco que Deus tenha misericórdia de seu povo, nem que impeça a guerra com os caldeus. Não pede que se evite o sofrimento, o saque de Jerusalém e a destruição do templo. Não fez tal petição porque havia compreendido que estes eventos eram inevitáveis e eram bem merecidos. Ele não pede a Deus que mude seu plano. A única carga que pesa sobre o profeta agora é sua preocupação pela causa, a obra e o propósito de Deus em sua própria nação e no mundo inteiro. Seu único desejo é que as coisas fossem bem feitas. Havia chegado a tal ponto que com efeito podia dizer: o que eu e meus compatriotas tenhamos que sofrer não importa, contanto que tua obra seja avivada e mantida em pureza. Seu grande pedido é que Deus avive sua obra no decorrer dos tempos. Ó Jeová, aviva tua obra no decorrer dos tempos, no decurso dos tempos, faze-a conhecida. A expressão no decorrer dos tempos, ou no decorrer dos anos, se refere a esses eventos terríveis e que foram profetizados para serem cumpridos nesses tempos. Uma paráfrase adequada poderia ser: no decorrer dos tempos de sofrimento e calamidade que tu tens predito, mesmo no decorrer deles, ó Senhor, aviva a tua obra. Esta é uma oração extremamente apropriada para a igreja nos dias de hoje. Se nos preocupamos mais com o risco que representa enfrentar outra guerra mundial do que com a pureza e bem-estar espiritual da igreja, isto representa uma séria reflexão sobre nosso cristianismo. O que principalmente nos preocupa como crentes? São os eventos do mundo que nos rodeia? Ou é o nome e a glória de nosso Deus Todo-Poderoso, a saúde e condição espiritual de sua igreja, a prosperidade e o futuro de sua causa entre os homens? Para Abacuque,
só havia uma preocupação. Apesar de saber o que ocorreria, rogou por um avivamento da causa de Deus em Israel. A palavra hebraica utilizada para avivar tem o significado básico de preservar ou manter vivo. O grande temor de Abacuque era que o povo de Deus fora completamente destruído, de maneira que orou pedindo: preserva, ó Deus, mantém vivo, não permitas que seja abatido. Também, avivar não somente significa manter vivo ou preservar, mas também purificar, corrigir e eliminar o mal. Esta é sempre uma ação essencial na obra de avivamento que Deus faz. Em cada uma das histórias de avivamento, lemos que Deus purificou, eliminando o pecado, a escória e as demais coisas que freavam sua causa. Há outro fator importante. Enquanto a igreja é preservada, purificada e corrigida, ela está sendo preparada para a libertação. O profeta observa a calamidade que se aproxima e diz: ó Senhor, enquanto somos castigados, prepara-nos para a libertação que há de vir. Faz com que todo o teu povo seja digno da bênção que hás de derramar. Parece dizer: recorda a tua obra e faz com que seja o que sempre quiseste que fosse, que a igreja funcione como deve funcionar. Esta oração, assim como a de Daniel, foi respondida de forma conclusiva quando estavam em cativeiro na Babilônia, nas mãos dos caldeus. Deus respondeu o pedido de um avivamento por meio de castigo, e precisamente durante o tempo em que o castigo era executado. A apelação final de Abacuque é comovente. Na ira, lembra-te da misericórdia. Matthew Henry aponta em seu comentário que Abacuque não pede a Deus: ó Senhor, compreendo que este castigo era necessário, mas recorda-te que temos procurado ser bons e que tem havido piores períodos em nossa história. Ele não pede a Deus que se lembre deles por algum mérito, mas roga para que no decorrer de sua ira se lembre da misericórdia. Ira significa a perfeita justiça e retidão de Deus. Tudo o que faz é relembrar a Deus sua própria natureza e outro aspecto de sua divina pessoa, que é a misericórdia. Parecerá dizer: mitiga a ira com misericórdia. Não podemos pedir mais nada, a não ser que tu atues como és, e que no decorrer da ira tenhas misericórdia de nós. Aqui temos um modelo de oração para o tempo em que vivemos. Nos dias de oração nacional durante a Segunda Guerra Mundial, parecia predominar o critério de que nós estávamos bem. Também críamos que tudo o que devíamos fazer era pedir a Deus que derrotasse nossos inimigos, os quais eram os únicos que estavam mal. Não se deu lugar a uma verdadeira humilhação, nem a confissão de pecado, nem lamento por nossa pecaminosidade e separação de Deus. A mensagem do livro de Abacuque é que nos humilhemos de verdade, esquecendo os demais e aqueles que são piores do que nós. Devemos nos ver tal como somos na presença do Senhor e confessar nossos pecados e nos confiarmos às suas mãos toda-poderosas. Até que não façamos tudo isso, não temos direito de desfrutar da paz e da felicidade. Enquanto o mundo não aprender estas tremendas lições da palavra de Deus, não há esperança para ele. Haverá guerras e mais guerras. Que Deus nos dê graça para aceitar esta mensagem da Bíblia e aprender a ver as situações não do ponto de vista político, mas do espiritual. Este princípio tem aplicação pessoal. Devemos enfrentar nossa situação pessoal da mesma maneira, perguntando-nos: há algo em minha vida que está merecendo o castigo de Deus? Examinemo-nos, humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus e preocupemo-nos principalmente pelo estado de nossas almas. O problema é que sempre olhamos a situação e o problema, em vez de procurar descobrir se há algo em nossa vida que conduz Deus a proceder desta maneira. No momento em que me preocupo realmente com o estado de meu coração, em vez de minha aflição, estou já transitando pela avenida da bênção de Deus. A Epístola aos Hebreus declara que a disciplina é uma prova de que somos filhos de Deus. O Senhor disciplina quem ama. Hebreus 12:6. Se não sabemos o que significa a disciplina, deveríamos nos alarmar, pois, se somos filhos de Deus, Ele se importa conosco e se propôs em levar-nos à perfeição. Se não escutamos sua voz,
Ele buscará outra forma para levar-nos ao fim proposto. O Senhor disciplina quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Quando as circunstâncias são aparentemente adversas, não devemos analisar a situação e formular perguntas, mas sim olharmos para nós mesmos e perguntar: como está meu coração? O que está me dizendo o Senhor por meio disto? O que há em mim que merece esta ação por parte de Deus? Depois de nos examinar e nos humilhar, deveríamos nos colocar nas mãos de Deus e dizer: teu caminho e não o meu, Senhor, não importa quão duro seja. Minha única preocupação é que meu coração esteja bem contigo. Só peço que na ira te lembres da misericórdia, mas, sobretudo, continua com tua obra para que minha alma seja avivada e que seja agradável a teus olhos. Essa foi a atitude de Abacuque, foi a atitude de todos os verdadeiros profetas de Deus. É sempre a atitude da igreja em todo o tempo de despertar espiritualmente e experimentar um avivamento. É a única atitude correta, bíblica e espiritual para a igreja e para cada crente individualmente nesta hora presente. Deveríamos pensar menos na ameaça de qualquer situação que ponha em perigo a igreja. Deveríamos nos preocupar mais com sua saúde e sua pureza, e acima de tudo isto, mostrar preocupação com a santidade de Deus e dor pelo pecado humano. Amém. Mensagem tirada, adaptada e traduzida do livro Del Temor a la Fe, de Martin Lloyd Jones, Desarrollo Cristiano Internacional Lebron, traduzido do site iglesiareformada.com, Lloyd Jones. Todo direito de tradução protegido por lei internacional de domínio público. Tradução Gabriel Valadares, revisão Armando Marcos, site projetocasteloforte.com.br e narração Alexander de Oliveira.